Olá, sejam muito bem-vindas, futuras mamães e mamães. Aqui é a Moni, eu sou nutricionista, especialista em fertilidade, ajudo casais e mulheres a conquistarem o tão sonhado positivo. E hoje estou nessa live com uma amiga muito querida, uma convidada muito especial, que é a doutora Martina Catatini, pediatra integrativa, alergista. Uma graça de pessoa que, se vocês não conhecem, vão ter a honra de conhecer agora, poder seguir o trabalho impecável que ela faz. E ela tá aí pra gente conversar com vocês sobre a importância de conhecer o seu pediatra, né? O pediatra do seu futuro bebê antes do bebê chegar e o quanto esse preparo, né, que você vai fazer como mamãe vai interferir na vinda e na saúde do seu bebezinho maravilhoso, saudável, genial. E a Martina, ela fala muito dos 1000 dias, que vocês vão saber aqui em detalhes nessa live. Então eu tô muito honrada em poder fazer essa live com ela, muito lisonjeada por ela ter aceito o convite. A gente se conheceu pessoalmente alguns anos atrás em congresso lá em São Paulo, foi muito bom. A Martina vai se apresentar, ela atende em São Paulo, na clínica dela. E com certeza vocês, futuras mamães, podem já anotar, pegar o caderninho aí para aprender tudo e mais um pouco com a Martina. E assim que o bebê chegar vai ser muito mais fácil, né? Esse ano a gente tem mais de 170 alunas grávidas, mais de 900 só no ano passado. Então é uma bênção, né? Quantas mulheres que tinham dificuldades conseguiram limpar o aquáriozinho delas e hoje estão aí ou com os bebês no colo ou com os bebês na barriga. E sim, vocês têm que ter confiança, vocês têm que estar tranquilas com o pediatra, com o futuro pediatra de vocês. Então, Martina, minha linda, seja muito bem-vinda, pode se apresentar. Ela já tá aqui com a gente. Quero um monte de peixinho aqui nos comentários, um monte de palminhas, corações. E depois a gente deixa o arroba da Martina aqui. Oi! Olá, tudo bem? Tudo bem, Boa tarde, você? amor. Tudo Boa ótimo, tarde. graças a Deus. E o Pedrinho? O Pedrinho segue dando trabalho, né? Filho de Segue muito pediatra. fofo. É isso Mentira, ele é muito aí. fofo, não tem nada, é só a rotina básica de toda mãe que quer trabalhar, que não dá para fazer muito bem as duas coisas sempre. Então, Nossa, é, mas você é maravilhosa e dá super conta. Eu acompanho e só arrasa, né? E Mar, apresenta se pode se apresentar aqui, fica à vontade, a gente vai deixar salvo, mas muito importante, a gente já se viu, né, ao vivo, a gente já se conhece, a gente sabe do nosso trabalho. E a gente tem aqui no meu perfil muitas mamães, muitas futuras mamães com muita dificuldade para engravidar, mas que são extremamente interessadas em aprender já bem antes, né? Se preparar para ser mamãe. Muitas já grávidas, graças a Deus. E eu quero que elas te conheçam e saibam dessa importância do pediatra, do imunologista, alergista, antes, até para que esse preparo seja mais bem feito, com carinho, né? Antecipação e sem aquele estresse de quem não procurou pediatra antes, não sabe os benefícios, né, que antecedem aí o período pré-gestacional e depois vira aquela loucura de ai, não deu certo com esse pediatra, meu filho tem um monte de doença. O que que a gente pode ensinar para elas nesse período? nossa, informação não falta nesse período, então vamos lá. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Martina, eu sou pediatra, sou alergista, sou imunologista de formação, estava fazendo doutorado em alergia alimentar, mas pela pandemia tivemos que interromper nossos testes de provocação, então de formação, eu sou formada aqui em São Paulo, fiz toda a minha residência, todos os meus trabalhos aqui em São Paulo também. Finalizei pediatria e alergia e imunologia na Universidade da USP e trabalho com medicina integrativa já há pelo menos uns 10 anos aí, tentando trazer a medicina integrativa para a realidade da pediatria. E, na verdade, meu foco de estudo que eu mais gosto são os primeiros 1000 dias, que foi o que a Amor explicou aí para vocês, que eu ia, na verdade, pontuou, mas, na verdade, os primeiros 1000 dias são uma fase da nossa vida que incluem toda a gravidez, e os 2 primeiros anos de vida da criança, que é uma fase em que pequenas atitudes que a gente toma podem trazer grandes benefícios e grandes mudanças
na vida dessa criança, e por isso seria muito importante que todos os obstetras e todos os pediatras tivessem conhecimento tanto do que acontece. Então, o pediatra deveria saber um pouco sobre o que acontece durante a gestação, e os obstetras também do que eles estão proporcionando, né? De qual é o bebê que eles estão entregando para esse pediatra cuidar, porque muitas vezes o que a gente vê aí, pensando nos nutricionistas que te seguem, né, e nas pessoas que acompanham você, muitas vezes os obstetras, eles não enxergam, né, as questões alimentares, de suplementação e intestinais da gestante como algo que tenham algo a partir do momento que o bebê nasce, né? Mas, na verdade, antes do bebê nascer, está tudo só começando. E antes da mulher, né, engravidar, é mais importante ainda. Então, os primeiros 1000 dias, eles podem ser estendidos, né, para os primeiros 1100 dias de vida, que, na minha opinião, é a vida toda, né? São ciclos. Mas os 3 primeiros meses para algumas pessoas, os 3 meses, né, antes de engravidar para algumas pessoas são importantes, para outras pessoas falam já em 6 meses, outras pessoas falam já em 1 ano, porque é isso que a vida inteira é um ciclo, né? Porque quanto mais a gente tem saúde, maior a chance da gente criar um bebê saudável. E a minha experiência, na verdade, de estudar os primeiros 1000 dias me fez com que eu entendesse que os pais deveriam ter muito mais informações do que se tem, porque os bebês, quando chegavam para mim ali na primeira semana de vida, né? Então, nasceu, vamos lá levar no pediatra, a gente leva na primeira semana de vida, né? Geralmente a primeira consulta é isso. Só que nessa hora dessa consulta, as coisas já estão tão bagunçadas, porque geralmente a mãe não está dormindo direito há uma semana, né? Tá em privação de sono, aquele bebê que está tentando mamar, o peito está doendo porque está cheio de fissura, tá uma loucura. E aí na hora que a gente vai passar as informações, a cabeça dela tá na lua. Então, acho que o mais importante aqui é explicar, talvez trazer para vocês, né, que esses conhecimentos deveriam ser feitos antes. Então é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Tem a ver com primeiros 1000 dias, tem a ver com prevenção de saúde, com melhorar a qualidade de vida das crianças. Ai, que linda. Ô, Má, deixa eu... vamos, já dá vontade de falar... De falar tudo, né? Seguido, né? De falar tudo, porque a gente ama e estuda muito isso. Mas já que dá para iniciar, assim, como você vê hoje... As meninas falam muito assim, mas eu não tenho acesso a um pediatra assim, ou não sabia, ou enfim. Não olhem para trás, né, o que passou, mas vamos daqui para frente. Quando foi que bateu em você, no seu coração, estudar tudo isso, a integrativa... dar essa assistência à alimentação, porque assim, o seu caso, por exemplo, né, de ter se preparado para vir o Pedrinho e cuidar muito bem de você, para consequentemente ele ter uma saúde maravilhosa, é de muita admiração. Então, a gente é a nossa própria transformação, né? Você é a pediatra que você desejaria que toda mamãe fosse, né? A mamãe do Pedrinho, que toda paciente fosse com seus próprios filhos. Eu fui assim também, continuo sendo. E essa verdade da nossa saúde com os nossos filhos pode impactar mais essas mulheres para ter essa vontade de se cuidar. Então, esse preparo hoje traz leveza para você com ele. Então, quando foi lá atrás... na verdade, minha história vai um pouquinho além. Assim, eu sou formada em alergia e imunologia, e na formação de alergia e imunologia, a gente é capaz, né, pelo título de alergista e imunologista, de atender adultos. Então, eu atendi inicialmente muitos adultos com muitos problemas de saúde, tanto alterações do sistema imunológico, né, doenças do sistema imunológico quanto alergias. E eu vi, como pediatra, eu enxerguei o fim da curva. Então, eu enxerguei o que podia acontecer lá na frente, no histórico, né, desses pacientes, porque antes eu tinha uma visão muito, né, da pediatria. E a gente comecei a ver que eu precisava entender sobre doenças cardiovasculares, sobre outras coisas, né, para poder atender esses pacientes de uma forma melhor. E eu tenho, graças a Deus, dentro da minha família, uma pessoa que é a minha mãe, que, na verdade, a minha mãe, ela foi uma pessoa que sempre estudou muito nutrição. A minha mãe, apesar de ser dentista, ela é dentista biológica, para quem não conhece a odontologia biológica, ela também é uma odontologia que enxerga o paciente não só pela boca, né? Enxerga que a boca faz parte de um corpo e que a gente precisa cuidar da boca pensando no corpo como um todo. E a minha mãe teve uma padaria funcional. Então, Não sabia. Na padaria, não. A minha mãe... Você já ouviu falar na Jaita? Desceu a Jaita? Sim, sim, já fui, sim. Da minha mãe. Não acredito. Pois é. Pois é. Então, assim, a minha...
Pronto, entendeu? Você já entendeu tudo, meu irmão, minha cunhada, exato. Então, assim, o meu histórico de vida é que a minha mãe sempre falou muito sobre alimentação saudável, sobre se cuidar, sobre dormir, sobre tudo, né? Ela é homeopata. Então, assim, eu tenho um histórico, né, familiar que me Mais trouxe muito saudável. esse conhecimento, né, assim, de nutrição também, porque eu servia pãozinho, então eu ia nos congressos, né, minha mãe me punha para trabalhar, porque isso, a padaria foi a primeira do Brasil, e isso foi lá em 2000 e bolinha, 2003, 2004, quando Nossa, inaugurou a eu fui em padaria. evento de lançamento. Olha, nem sabia. Não, 2000 bolinha, lá para trás, entendeu? Então, naquela época, eu já entendia por que os nutrientes não podiam ser processados em temperaturas altas, por que o congelamento precisava ser rápido, por quê? Porque eu tinha que explicar, porque eu tinha que vender o pão. Sim. Então, eu fui me interessar por nutrição e por alimentação saudável, por tudo isso, por como melhorar aporte nutricional, tudo isso, assim, sabe, foi uma coisa inerente Natural. da minha vida, natural na minha vida. Então, a história começou aí e eu atendia esses adultos e eu falava, não, mas você tem que comer direito, não, você tem que dormir direito, sabe, eu comecei a fazer essa Já abordagem era nato. instintivo, entendeu? Então, a minha história é mais ou menos por aí. Aí eu comecei a enxergar assim. Eu tinha muitos pacientes que tinham alergia e às vezes as mães engravidavam de novo e me perguntavam, mas doutora, tipo, não tem nada que eu possa fazer para o meu próximo filho não ter esse mesmo problema, né? Uhum. Uma dermatite, uma rinite, uma asma, uma alergia alimentar. E aí eu fui estudar isso. Então, Uhum. aí que eu caí dentro do conceito dos primeiros 1000 dias e aí que todo o trabalho que eu faço hoje veio à tona de conhecimento e estudos para tentar fazer com que as crianças do futuro tenham menos problemas de saúde, porque infelizmente o que a gente vê é o sentido contrário, que cada vez mais as crianças têm mais doenças crônicas, mais distúrbios de comportamento, mais alergias, mais obesidade, mais alteração de colesterol e todos os problemas que a gente via muito em adulto, hoje as Uhum. crianças apresentam cada vez mais. Então, minha corrida é contra o tempo para poder tentar ajudar essas mães a reverterem tudo isso. Ah, é a mesma corrida contra o tempo que a minha. E eu falo assim para elas, gente, entendam que o processo de infertilidade está acontecendo, eu vejo como uma brecada, né? Vamos olhar, por que eu não engravidei ainda? O que será que eu estou fazendo que está me distanciando do bebê? Então tá tudo bem, se ele não chegou, porque não era a hora. Vamos preparar esse corpo, né? Vamos limpar esse aquário, porque aí quem ganha é você na gestação e o bebezinho depois nos seus braços. Então, como você já pontuou que via muito no consultório as dermatites, as alergias e tudo mais, como que é hoje essa relação com essas futuras mamães ou com as grávidas num período aí que antecede o parto, para a gente orientar elas procurarem alguém ou ler mais sobre. E Uhum. aí a gente fala do que dá para evitar. É muita coisa, né, que dá para evitar, graças a Deus. Não daria nem para falar tudo hoje. Mas para elas terem uma noção do quanto que esse trabalho é bom agora e não agendar só na primeira. Opa, quase meu tripé soltou. Só no Eu faço na algumas primeira semana. brincadeiras, são brincadeiras minhas, do tipo, quando você é engravida, a primeira coisa que você não deve pensar é no seu enxoval e no chá de revelação do seu filho. Que é o que vem na cabeça, né? Eu engravidei, eu preciso montar o quarto, eu preciso comprar um berço, eu preciso reformar minha casa, mudar de casa, fazer um chá revelação, descobrir qual é o sexo. E, na verdade, tudo isso sempre pode ficar para depois. O que não pode ficar para depois é a informação. Então, graças às redes sociais, né, e esse mundo que a gente vive Uhum. digital hoje, eu posso dizer que a maior parte assim, por mais que você não tenha acesso, né, a um pediatra que tem esse conhecimento, a informação está aí. Meu Instagram tem lá informação de graça para Várias todo coisas. mundo. É só entrar, é só pesquisar, é só ter interesse em se atualizar. Inclusive, não sei se você sabe, mas eu tenho um clube de assinaturas para, Sim. sabe do Pet Clube? Eu Opa, eu tenho um clube de assinatura, né, para as mamães que tem estão várias grávidas. alunas que são suas. Jura? Que legal! Muitas. Onde lá eu consigo detalhar um pouco mais as coisas que eu vou falar aqui para vocês, mas a ideia é que esse conhecimento ele está estratificado. Então, assim, as coisas são ditas em rede social, não existe mais desculpa, eu acho, para as pessoas Uhum. não estudarem, sabe? A gente só precisa pegar profissionais sérios, pessoas que tenham uma formação legal e que passem informação coerente, né? E aí, em relação aos primeiros 1000 dias, por exemplo, eu acho que hoje, assim, na nossa conversa, eu vou tentar focar em uma coisa que assim, previne muito a maior parte das doenças e que fica delegado, fica de lado, porque muitas vezes as mulheres não conseguem fazer, que é a amamentação.
Então, parece uma coisa super simples falar, nossa, vamos a amamentação é importante, a amamentação previne doença, a amamentação previne alergia, a amamentação previne doença crônica, previne diabetes, previne obesidade, legal. Mas você sabe que é importante, mas o que você fez durante a tua gravidez, por exemplo, para não desmamar? Para conseguir garantir que você amamentasse. Então, muitas pessoas desmamam por motivos aleatórios. Assim, eu não tinha leite, alguém falou que meu leite era fraco, meu filho chorava muito, e aí eu ficava meio receosa de não estar conseguindo sustentar ele tá com fome, então eu dava mamadeira, aí confusão de bico, e assim, então eu acho que a informação mais importante que hoje, se puder resumir, assim, de tudo, eu vou falar algumas coisas a respeito desses problemas da amamentação, eu acho que esse foi o tema que eu acho que vai cair melhor, mas se a gente for resumir uma coisa que poderia ajudar vocês a prevenir o aparecimento de doenças é amamentar. E amamentar não é intuitivo. Amamentar não é fácil para a maioria das mulheres. Amamentar é um obstáculo que a maioria das pessoas encontra. E se você não tem a informação na hora que o bebê nasce, muitas vezes quando você vai ter a informação, já foi. Já foi a hora e aí você já desmamou. Não deu tempo. Por quê? Porque você não entendeu que era importante na maternidade saber sobre o teste da linguinha. Você não entendeu que o ganho de peso dos bebês não precisa ser igual entre todos. Que nenhum bebê precisa seguir a regra absoluta do ganho de peso de X gramas por dia, que a gente pode ter formas, por exemplo, de translactar o leite e você diminuir o risco de confusão de bico, então que uma mamadeira é diferente de uma colher dosadora, que é diferente de uma sonda de translactação. Então, assim que você me permitir, é nesse assunto que eu gostaria de entrar, porque eu acho que essas são as informações mais valiosas para toda mulher conseguir garantir pelo menos o alimento mais importante, mais nutritivo para o seu bebê, que é o leite materno. Perfeito. Não, eu amei amamentar. Se eu tiver outro, vou fazer de tudo também. Você teve dificuldade, Mo, para amamentar? Nenhuma. Foi sensacional. Sensacional. Por quê? Porque eu me preparei. Né? Então, esse preparo, você perde os medos. Você quebra todas as crenças, você chega para amamentar com tanta leveza e confiança de que vai dar tudo certo, que dá certo. E a rede de apoio, né? Você saber disso e as pessoas que vão estar com você nesse momento, seja seu marido, seja a sua mãe, seja a sua sogra, seja alguém que vai te ajudar ali em casa, todo mundo precisa estar ciente do que vai acontecer. Sim, e eu porque senão... isso. A hora que veio o palpite que a gente cede. Que aí a gente desmorona porque se sente culpada, acha que, nossa, mas eu sou mãe de primeira viagem. Tô fazendo mal pro meu filho. Exato, ele tá passando fome, a culpa é minha. Então, como eu também me preparei, enfim, né, estou na área há tanto tempo, mas mesmo sendo mãe de primeira viagem, dá o medo. Mas eu fazia tudo para que desse tudo certo. E quando realmente o Lô começou a mamar ali, primeira horinha que deu certo, eu tinha muita confiança, porque eu queria tanto, aquilo era tão enraizado no meu coração que eu blindava qualquer comentário, né? E teve sim, você falou agora, eu resgatei, o Lorena já vai fazer 6 anos, eu resgatei uma lembrança de que uma vez minha mãe, mesmo sabendo de tudo, estando informada muito bem de que eu ia até o fim, ela, ele deve estar passando fome, porque ele não tá gordinho, porque ele é magrinho, porque não sei o que lá, a culpa é sua. Eu falei, mãe, fica em paz, eu vou dar conta, eu sei do que eu tô falando mesmo, né, sendo nova aí. Primeira viagem, então eu bloqueei aquilo, só que aí que tá, essa falta de preparo e até esse cuidado que as pessoas vão estar ao redor, né, o apoio pode ser tão frágil que aí ela desmorona. E, na verdade, essa é uma fase, né, da mulher em que a gente tem uma labilidade emocional muito importante. Então, o baby blues, que a maioria das mulheres passam por uma fase de pelo menos uns 10 a 15 dias de inconstâncias emocionais. Então, a gente fica lábil, a gente chora às vezes a gente acha que não vai dar conta. Então, mesmo as pessoas que se preparam, então eu te digo aqui, eu como pediatra, tem hora que você fala... Não é possível, eu não vou conseguir, né? A minha amamentação foi super tranquila também, eu tinha muito leite. As coisas fluíram super, mas mesmo indo tudo bem, mesmo o peso indo bem, mesmo tudo indo bem, ainda tem momentos que a gente duvida da gente, sabe? Que a gente duvida. E aí, você, por exemplo, quando você procura o profissional, o pediatra, antes de você ter o bebê, e você sente essa vontade do pediatra de manter, por exemplo, a amamentação, porque, de coração, dá 10 vezes mais trabalho fazer uma mãe amamentar do que prescrever uma forma.
para mim, Opa! como pediatra. Então, assim, 10 é pouco. Então, assim, eu tenho que Sim, ficar em sim. cima, eu tenho que rever esse bebê, às vezes, a cada 2, Várias 3 dias. vezes. Eu tenho que falar com essa mãe todos os dias. Eu tenho que checar, rechecar o peso. Eu tenho que fazer com mais frequência, né, os retornos para poder ver esse ganho de peso. Eu tenho que cuidar da emoção da mãe. Eu tenho que cuidar dos palpites da família. Eu tenho que ter uma consultora de amamentação, muitas vezes, junto comigo. Eu tenho que Uhum. encaminhar esse bebê, às vezes, para uma avaliação odontológica, ou Sim, fonoaudiológica, ou de osteopatia, porque existem sim. alterações motoras locais que Perfeitíssimo. podem estar intervindo, né? Então, um bebê que tem um pouco mais de retrognatia, um queixinho mais para trás, um bebê que tem um freio da língua preso, que na maternidade muitas vezes te liberam falando, olha, tem uma alteraçãozinha aqui, ó, na linguinha, Verdade. mas ó, não é Não nada dá nada demais, o não. pediatra depois vê, aí o pediatra olha e fala, ah, não, tá ganhando peso mais ou menos, não tem problema. E aí chega lá com 2, 3 meses, que é a hora que o bebê aumenta a demanda dele, por exemplo, de oferta de leite, ele precisa mamar mais, ele não consegue, e aí entra numa questão de você diminuir a produção, e aí entra no ciclo de, dar uma Uhum. mamadeira para complementar, e de repente esse bebê desmamou antes ali dos Vira 6 uma meses, ou com bola os de 6 meses neve. de vida, ele vira uma bola de neve. Então, assim, essas informações ali, de você encontrar o pediatra e já alinhar essas orientações, então saber o que esperar a respeito dessa parte da amamentação é muito importante, porque às vezes o pediatra, para o pediatra, né, ele pegar e falar assim, não tá indo muito bem aqui, sabe? Vamos dar uma forma para ficar bom, né, para o bebê dormir, aí você vai ter um pouco mais de tranquilidade, a criança não vai acordar a noite inteira, então ele vai dormir com a barriguinha mais cheia, as coisas vão prolongar. Sabe, essas informações, assim, muitas vezes eu não canso de ver pediatra prescrevendo Sim, fórmula para o bebê dormir. Então, se a pessoa entende, né, tem esse conhecimento da fisiologia do corpo humano, então, assim, o tamanho do estômago do bebê, a capacidade gástrica, né, do bebê, ela é muito pequenininha. O bebê, nos primeiros dias, são 5, 10 ml que ele precisa. é uma Depois, ali, 30. cerejinha, É né? nada, entendeu? É o colostro, aquele pouquinho, aí é esperado que ele perca peso. Aí vem alguém e fala assim, meu bebê estava chorando muito no primeiro dia de vida, certeza que era fome. O corpo não está preparado, não é para ter fome no primeiro dia de vida, é uma fase de adaptação, tem outras coisas que vêm junto com essa Acontecendo fase de ali. esterogestação que estão acontecendo para esse bebê ficar, ter choro, ter outras coisas ali associadas. Então, é um pouquinho difícil de vocês conseguirem ter certeza que o pediatra, né, que a pessoa que vocês estão conhecendo antes de ter o bebê, tem esse pensamento, mas vocês podem seguir eles na rede social e ver o que ele fala a respeito. Vocês podem fazer algumas Uhum. perguntas, Verdade. né? O que o pediatra acha. E talvez você perceba que aquele pediatra é uma pessoa legal, né, amigo da amamentação, que vai, você fala assim, Uhum. olha, qual é a frequência que você revê seus pacientes? Como é que funciona se a amamentação não vai bem? O que você usa, né, de artifícios? O que você acha? Pergunta pro pediatra, o que você acha de uma translactação, de usar colherinha? Se o pediatra já vira e fala, isso é bobagem, vai na mamadeira mesmo que dá certo, entendeu? Já procura Confio. talvez um outro profissional para tentar te ajudar. Se você tem a informação, você consegue ver, né? Se você talvez vai se encontrar com essa pessoa que vai te acompanhar ou não. Então, para mim, a amamentação, eu acho que é um ponto, amor. Eu acho que é o meu xodó, porque realmente faz diferença quando a gente está falando do desenvolvimento de doenças a longo prazo. E, não, fundamental. Achei o máximo focar nisso. E esse preparo, gente, de conhecer antes, é igual quando a gente conhece o marido, namora e depois casa, né? Você está se preparando para aquele casamento, para a vinda do bebê. Então, toda essa preparação de conhecimento com o pediatra evita muito, né? Bloqueia que você tenha grandes problemas depois, porque você já vai ter ferramentas para prevenir. Caso aconteça isso, o que que eu faço? Se ele chorar muito, ó, já sei que, né, no primeiro dia não é fome. E se ele tiver uma alergia, e a gente, né, vai ter uma semana aí que eu vou falar sobre a alimentação da gestante, mas já fazendo um spoiler aqui, eu queria até que a Martina contasse a rotina dela, desse preparo pré-gestacional mesmo, já sendo a própria pediatra, Uhum. mas do quanto impactou na saúde do Pedrinho, e aí a gente fala um pouquinho do que mesmo, né? De quais detalhes que você gosta de ver mais da proteção da amamentação e o quanto os seus pacientes hoje, que são mães e bebês muito mais conscientes, ganham Uhum. com tudo isso. Sim. Ó, eu vou trazer só mais uma informação, amor. Quando a gente pensa em prevenção de doenças, e aqui eu vou falar, por exemplo, de prevenção de alergia alimentar, tá bom? Sim, perfeito. Existe um ponto que é muito importante, então você está falando assim, doutora, então não pode usar fórmula?
Não é que não pode usar fórmula. A fórmula pode ser um primeiro início, né? O chute inicial para que a gente desenrole um ciclo de desmame precoce, mas também ele pode ser um gatilho, por exemplo, para uma alergia alimentar. Então, o bebê, quando ele nasce, ele não tem um intestino maduro o suficiente para receber e ser capaz de tolerar a proteína do leite de vaca intacta. Então, muitas vezes, quando a gente olha para trás como especialista, então, quando você vai fazer uma anamnese de um bebê que é alérgico e você olha para trás, a gente percebe que muitas crianças que têm alergia à proteína do leite de vaca, que é uma doença que está aumentando muito também de frequência, essa criança tomou fórmula lá na maternidade. Essa criança tomou fórmula nos primeiros dias de vida, fórmula de proteína intacta. Então, por exemplo, se você já tem o conhecimento sobre isso, né, se tem essa informação que a fórmula pode dar alergia, e o que a gente pode fazer, por exemplo? A gente pode usar uma fórmula hipoalergênica. É uma mudança simples, pensando em alimentação, eu posso usar uma fórmula hipoalergênica. Então, precisei mesmo, sei lá, a mãe teve um sangramento, foi para UTI, esse bebê não vai conseguir mamar ali, teve alguma alteração, algum problema maior, ou realmente precisou complementar, eu uso uma fórmula que não me dá alergia. Então, eu já estou pensando em prevenir lá para frente. Então, assim, quer dizer que todas as crianças que mamam alguma fórmula vão ter alergia? Não. Mas se existe a possibilidade, especialmente se essa família tem um contexto de alergia alimentar, ou um contexto de outras alergias, né? Então, os pais que têm rinite, as crianças que... algum irmão que tem dermatite, alguma outra coisa assim, talvez seja interessante a gente mudar, por exemplo, a alimentação dessa criança na hora de pensar em usar uma fórmula, nesse comecinho de vida, entendeu? Agora, falando de alimentação, né? O que a mãe pode fazer para tentar melhorar a chance de aparecimento de alergias na criança, por exemplo? Vamos focar algo que as nutricionistas aí vão aproveitar bastante. Né? O que você acha? Vou te fazer uma pergunta, depois eu complemento. Em relação a dietas de restrição durante a gestação. Durante a gestação, eu tenho toda essa parte do funcional e da integrativa, então não é só na gestação, eu começo com elas antes, né? Então eu faço todo esse preparo da limpeza, começando pelos industrializados, que não tem nem como, né? Os aditivos, a questão dos produtos de beleza, de limpeza. Então a gente vai já para o natural desde o que usa dentro de casa. Pensando em comida, não tem como não falar do glúten, não tem como não falar dos laticínios, não tem como falar de tudo que tem corante e conservante. Então, para mim... E açúcar, óbvio, sempre, né? Então, para mim, todas elas que já têm esse acompanhamento, elas fazem essas restrições, no mínimo, os 3 meses antes. Na maioria das vezes é de 6 a 1 ano antes desse preparo. Mantém essa limpeza alimentar aí durante a gestação e na amamentação também. 100%. Tá, então agora eu vou te contar, vou te pontuar como o que existe de trabalho científico pensando em prevenção de alergias. Aqui a gente tem que separar em 2 caixinhas, tá bom? Eu gosto muito quando a gente fala com pessoas que trabalham com funcional, a gente precisa separar em duas linhas de raciocínio. A primeira linha é a seguinte: o que eu estou fazendo para tentar fazer que a mulher tenha uma melhor chance para engravidar, um melhor funcionamento intestinal, um menor processo inflamatório crônico, uma estabilidade aí em relação à permeabilidade intestinal. Então, quando eu penso nisso, esses alimentos, né, que têm uma característica que para muitas pessoas realmente faz alterações gastrointestinais, que gera alteração de permeabilidade, que gera processos inflamatórios, faz muito sentido a gente restringir. Agora, a restrição, ela não previne a alergia. A alergia, sim. Tá? Então, assim, não é porque uma mãe, por exemplo, nunca comeu leite ou trigo que a criança, tipo, não vai desenvolver esse tipo de alergia. Então, a dieta de restrição, ela não é preventiva de alergia. Sim, só um parêntese, porque... não, muito bem colocado. Como eu trabalho com mulheres que têm, por exemplo, endometriose, adenomiose, ovário policístico... que é outro contexto, exato. Se você falar de uma população que tem dificuldade para engravidar, com certeza alguma coisa ali. Aí a gente vai entrar nas doenças. Tem muita desbiose, muita inflamação. Então, assim, óbvio, não é o 100%. Muitas não conseguem ter uma restrição absurda. Então, assim, elas reduzem 80% do consumo, né, da ingesta. E tem todo o processo individualizado ali que eu cuido de cada uma. Mas até porque para ela conseguir engravidar, eu preciso fazer uma restrição para desinflamar. Sim. Na verdade, o que eu enxergo é assim, a gente precisa
explicar para o paciente por que a gente está fazendo aquilo, né? Sim. Então, quando a gente mexe na alimentação da pessoa, então eu não estou mexendo na alimentação, às vezes, para tentar fazer com que ela, por exemplo, não tenha alergia, porque eu não posso. Porque eu recebo pacientes que não comem alergênicos durante a gestação para o bebê não ter alergia. Que não comem alergênicos durante a amamentação, para o bebê não ter alergia. Isso não tem sentido fisiopatológico. Agora, quando a gente pensa que essa pessoa tem uma doença de base, uma alteração, então, uma endometriose, por exemplo, né? Ou um intestino irritável, ou outras comorbidades que a gente pensa em processos inflamatórios, que, especialmente individualmente, essa pessoa tem benefício com a restrição, é lógico que eu quero manter, porque eu só faço dieta de restrição em pessoa que tem algum benefício. Exato. Né? Existem pessoas que são sortudas, eu chamo elas assim, que comem, que enfim, não tem nada. E que não tem sintomas, que vive muito bem obrigado, que engravida, que vai dar tudo certo. Né? Mas existem pessoas que têm dificuldades, existem pessoas que vão precisar dessas modificações. Então, que é o meu público real. Eu atendo gestantes, né? Na verdade, de onde surgiu o Ped Club, tem um histórico também, porque eu atendi muitas grávidas. Então, nessa de não conseguir encaminhar as minhas gestantes para pessoas, né, para obstetras que têm uma mesma linha de raciocínio, porque eu pegava assim uma criança que a mãe foi constipada a gravidez inteira, que não fez suplementação de vitaminas adequada, que veio para mim com uma ferritina lá no chão, com uma B12 lá embaixo, que, enfim, não tomou vitamina D durante a gravidez, assim. Eu sei, por exemplo, que a vitamina D me previne alergias no bebê. Eu sei que uma vitamina B12 adequada me ajuda na questão do desenvolvimento neuropsicomotor da criança. Então, eu preciso cuidar da mãe. Então, o que eu fazia quando o obstetra não tinha esse pensamento? Eu atendia a gestante. Então, eu tenho um protocolo no meu consultório que é de gestação saudável, que foi daí que veio o Ped Club, porque eu não consigo atender mais as pessoas. Infelizmente, minha agenda está fechada, né? Eu não tenho como encaixar mais pessoas. Eu estou em uma lista de espera e já fechei a minha agenda para atendimentos. Eu pus todas essas informações, que são informações que teoricamente servem para todas as mulheres dentro do curso, né? Essa foi a ideia. Mas hoje em dia as nutricionistas são os meus maiores aliados, porque organizar uma alimentação para que essa mulher que tem diarreia, se essa grávida, né, ou essa tentante que tem uma constipação crônica, isso, assim, eu estou pensando em quê? Em colonização em microbiota. Se eu estou pensando em microbiota, eu estou pensando que a microbiota da mãe vai interferir na microbiota do bebê, porque dentro do útero nós já temos uma colonização, né? Nós não temos mais essa teoria do útero estéril, né? Hoje em dia a gente sabe que o útero ele é colonizado, e ele é colonizado basicamente pelo quê? Pela microbiota, assim, qual é a correlação mais importante? Microbiota oral materna e microbiota intestinal materna. E também tem um pouco de relação com a microbiota vaginal. Então, se essa é uma mãe que tem alterações orais, então que tem gengivite, que tem um monte de cárie, que tem processos inflamatórios na boca, eu posso estar alterando a minha cavidade uterina. Se é uma mãe que tem constipação, que tem diarreia, que tem gastrite, que tem muitos desconfortos, ou que tem candidíase, né? De repente, é algo que pode estar interferindo na microbiota do meu bebê. Então, se eu quero... né? É um caos. Exato. Então, assim, é algo que... Eu vendo uma grávida dessa forma, né? Com essas alterações... Eu preciso interferir, porque a chance, porque assim, hoje em dia, né, nós sabemos que a microbiota intestinal, quem trabalha com adulto sabe que tem que corrigir, mas quem trabalha com criança, eu tenho que formar uma microbiota boa. A minha responsabilidade é muito maior. Os obstetras, os pediatras, né, têm em mãos a chance de garantir que essa criança tenha um futuro melhor, que ele tenha uma saúde melhor. Então, é muito importante que as pessoas entendam que esse conhecimento que a gente hoje em dia transmite aqui pela rede social, ele é algo que vai fazer divisor de águas na vida da criança. A gente mude o futuro das próximas gerações, porque se a gente não avalia, né, essa questão do intestino, essa questão da boca da grávida, então ela não passou no dentista e está lá cheia de coisas, com alterações, ela está com vulvovaginite, não só candidíase, mas várias outras alterações. Então, será que se eu não cuidar melhor dessa grávida, eu não vou melhorar a microbiota da colonização do útero, a microbiota vaginal? Quando essa mulher esse bebê nascer, ele vai ter contato no parto com uma microbiota adequada. Porque não adianta nada você uma mãe que está toda, né, uma super desbiose, e esse parto for normal, quanto será que eu realmente ajudo
se eu tenho um desbalanço ali dos meus lactobacilos vaginais, né? Em prol do crescimento de outras bactérias ou de fungos. Então, algumas pessoas são defensoras absolutas, né, do parto normal como melhora para a prevenção de doenças, e realmente o parto normal, quando você compara com cesárea, ele é uma via de parto que melhora isso, que melhora, né, os desfechos de vários tipos de doenças, inclusive de alergias, de autismo. Assim, tem alguns trabalhos que já mostram que existe uma diferença, né, no desenvolvimento de doenças, mas quem é essa mulher? Quão inflamada ela estava durante a gravidez inteira? Qual foi a colonização? Porque a cesárea pontual em uma mulher que se preparou legal, que teve uma gestação legal, e que o bebê vai ter uma amamentação, ela é um ponto, ela é um fator, entendeu? Não é isso que vai determinar a doença. Agora, quem é essa mulher que teve uma cesárea? Será que essa mulher que teve uma cesárea não é uma mulher que já veio inflamada, que teve intoxicações por metais pesados, que teve uma desbiose intestinal, que teve diabetes gestacional e que por isso ela acabou entrando numa cesárea? Porque existem alguns metais relacionados ali, né, pensando em pré-eclâmpsia, né, pensando em alterações. Então, não é um fator isolado. A gente nunca vai conseguir fazer esses fatores isolados. E é isso que os médicos precisam entender. A gente não tem fator isolado, nós temos pessoas, nós temos um mundo, nós temos diversos tipos de exposições. E é tão bacana explorar tudo isso, porque muitas pessoas pensam, diabetes, baixo peso ao nascer, prematuridade e uma eclâmpsia. Gente, não é só isso, né? Vamos pensar que uma gravidez de risco, esse neném pode vir antes, inclusive, com baixo peso e sem saúde nenhuma, justamente porque teve uma gravidez muito conturbada. Então, essa informação de que o seu bebê ele pode ter uma saúde para cá ou para cá, depende do que você fizer. Então, é sensacional ter esse conhecimento da flora. Eu falo muito sobre a epigenética para elas, né? A gente aprofunda bastante dessa questão, até porque, voltando ali um pouquinho das restrições alimentares, se ela tiver um gene... Já até mudei o assunto, já fui longe. Não tem problema. Se ela tiver um gene para determinadas, né, situações alimentares, não é a restrição dela que vai evitar com que a criança tenha alergia, justamente. Mas só quis pontuar que eu trabalho com essas meninas mais cheias de viés, então por isso a restrição para ela ter menos, né, inflamação. Não, acho que eu fiz a minha pergunta foi mal colocada, na verdade. Não. Mas eu acho que é isso, a gente tem que fazer mudanças alimentares para as pessoas que precisam. Dieta de restrição 100% não é todo mundo que precisa, né? A maioria das pessoas convive, né? Consegue comer de um pouco de tudo sem ter muito sintoma. Agora, tem pessoas que realmente a gente precisa controlar mais. Agora, na amamentação, por exemplo, eu faço orientações em relação à alimentação. Eu não vou entrar nesse ponto aqui, porque isso é muito enviesado. Prefiro não falar, porque o que vem de comentário depois eu prefiro não falar. Mas existe, sim, uma fase da vida da criança em que ela deveria ser exposta a menos substâncias alergênicas, e existe uma fase que ela deveria ser exposta a mais substâncias alergênicas, que é a nossa famosa janela imunológica. Aí sim, isso é bem estudado. Então, a gente não pode privar o bebê do contato com os alimentos alergênicos, porque exatamente na fase da introdução alimentar é a fase que eles mais precisam e que eles estão preparados para conhecer os alimentos novos. Então, o sistema imunológico é o momento que ele fala, me manda tudo, que eu quero aqui aprender o que existe no mundo, que eu preciso aprender o que eu preciso reagir, eu preciso checar. Os meus soldadinhos, né, precisam ir lá e identificar, eu brinco que é a carteirinha de identidade de cada substância que está chegando e falar, beleza, você é amiga, pode passar, você é amiga, pode passar. Se o meu sistema imunológico, são os meus guardinhos, meus soldadinhos lá do intestino, não tem contato com essa substância, de repente lá com 1 ano e meio, com 2 anos, a criança que já é mais velha vai ter contato com esse alimento, pode ser que o nosso sistema imunológico, que é possivelmente com uma suscetibilidade genética, uma predisposição dessa criança, ela vai olhar para aquele alimento e vai falar, opa, quem é você? Né? Que eu nunca vi esse passaporte aqui, não passou pela minha polícia aqui quando você era pequeno, quem é você? E às vezes, muitas vezes isso pode desencadear uma alergia futura. Então, existe uma fase, sim, que a gente precisa expor a criança, né? Via alimentação direta, via amamentação, né? Então, a dieta, quanto mais diversificada a materna for, melhor. Agora, existem casos que a gente precisa fazer dieta de restrição. Existem, é óbvio que existem. E muitas vezes o que eu vejo, Mo, é que, sabe, essa visão funcional que a gente tem em relação ao intestino, essa visão funcional do intestino, ela não é
trazida para a realidade da pediatria dos pediatras. Então, Sim, nem adulto, eu te falei, com adulto, muita gente fala, né, que o intestino tem que ser saudável, que a gente precisa pensar em microbiota, que não é para ter dispepsia, não é para a gente ter gases, não é para ter distensão abdominal, o intestino tem que funcionar todo dia. Só que na a pediatria, criança tudo é também. normal. A criança evacuar uma vez por semana é normal, a criança que tem diarreia funcional, a criança que tem Barriguinha estufada. constipação funcional, a barriguinha de criança, a criança que não evacua, né, evacua, sei lá, 2 vezes por semana, é constipação, mas 3 vezes por semana não é. Então, é só leite. Então, assim, é muito difícil, sabe, as pessoas entenderem que o intestino, ele é o foco do futuro, gente. O Do microbioma, se futuro. você não estuda, não estude. Porque é dali que vem tudo e os nutricionistas, graças a Deus, são pessoas que trazem muita informação e eu tenho certeza que quem está aprendendo aí, Camô, nos cursos aí de tentante, tá sucesso nessa parte do intestino. Vão ser os seus bebês saudáveis do futuro, né? Eu já estou fazendo trabalho aqui com muito, muito Então, esforço. você cuida dos bebezinhos e aí o que eu preciso é que essas mães prestem atenção no que vai acontecer depois. Então, os cuidados principais, assim, que eu poderia falar para vocês ter conhecimento a respeito na fisiologia da amamentação. Então, o que esperar de um bebê recém-nascido? O que esperar de um bebê do 0 aos 3 meses de idade? É um momento que o bebê é extremamente vulnerável, é um momento de uma fase de adaptação, é uma fase em que as crianças não devem seguir protocolos. Cada bebê é um bebê diferente do outro. Tem bebê que vai ser magrinho, que é saudável, vai ter bebê que é gordinho, que é saudável. A gente precisa individualizar essas crianças e ter esse cuidado nessa alimentação da mãe nessa fase inicial, o cuidado com esses bebês em relação às exposições ambientais, às toxinas ambientais. Faz muita diferença quando a gente usa, por exemplo, cosméticos saudáveis, cosméticos produtos, né, que não tenham substâncias químicas que podem aumentar o risco de doenças nessas crianças. Quando a gente pensa, por exemplo, deixa eu pensar, uma coisa simples, vamos lá, amor, vamos pensar em alterações simples que causam... Durante a gestação, por exemplo, durante a gestação foi visto que mulheres que bebem água fluoretada com concentrações altas de flúor, né, que só para vocês saberem, pela Sabesp aqui em São Paulo, né? Então, a quantidade que vem de flúor na água, ela excede esses limites dos trabalhos que são feitos. Se você beber 2 litros de água por dia, por exemplo, de uma água filtrada que não tire o flúor, e tem um impacto, por exemplo, neurológico no bebê. A gente pode ter redução de QI, a gente pode ter aumento de hiperatividade em criança. Aí você fala, por que ninguém nunca me falou isso quando eu estava grávida, entendeu? Porque era uma coisa tão simples de modificar, né? Uma coisa tão simples de modificar e que lá pra frente a gente olha para trás e fala, nossa, perdi essa informação, por que eu não fiz, né? Então, a gente fala que a gente não garante saúde para ninguém, mas que a gente consegue fazer, com certeza, um caminho muito melhor para tentar diminuir o risco, né, dessas crianças desenvolverem problemas de saúde. E além dessa falta de uma suplementação adequada, né? A alimentação péssima, ok, aí uma suplementação ou que falta ou que usa esses suplementos inadequados, que vêm carregados de metais pesados, então a gente vê tanto, né? Mercúrio, chumbo, a irritação dessas crianças, o alumínio. Então eu falo bastante assim para elas. Eu queria partir agora para o nosso finalzinho, já que é tão gostoso conversar com você e tem muito conteúdo, mas para a questão assim dessa importância das crianças e dos pediatras por conta da quantidade de medicação que esses bebês tomam sem necessidade ou até dos suplementos iniciais de quem não estuda mesmo, né, Má? Vamos falar uma coisa assim, outro assunto simples, tá bom? Então, medicamentos na infância, né? Bebê recém-nascido, a maior parte das vezes sai do hospital com prescrição de aditil, né? Essa é a prescrição básica, tá? Aditil e algum remédio para gases, tipo um Luftal, um Milicon. Essa é a prescrição que eles costumam sair. Aí, se você entrar dentro de um aditil, tá? Os recipientes que tem dentro do aditil, ele é feito com base de óleo de milho, né? Geralmente um milho transgênico. Ele tem parabenos na sua composição e ele tem
Algumas características. Não, ele não tem corante, ele não tem corante. Mas, não, não tem. Tem outros que tem, tipo os Vitalins da vida, eles têm corante, mas o aditivo não tem. Agora, qual seria a repercussão que isso pode ter para a vida de uma criança? O que seria um parabeno, por exemplo, né? Então, os parabenos, por que eles são aceitos, né, dentro dos medicamentos como conservantes? E as pessoas falam que isso não gera problemas de saúde, né? Que eles são. Porque você concorda comigo que se tivesse um trabalho provando que o parabeno do remédio causasse algum problema, eles eram proibidos. Mas o que acontece dentro da indústria, né? Os trabalhos que são feitos de segurança, primeiro que eles não costumam ser feitos em bebês, tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo que eles não avaliam doses cumulativas. Então, eles fazem um experimento, geralmente é em animais, né, animais adultos, e o experimento busca desfechos do tipo câncer, morte, coisas mais importantes, né? Assim, desfechos mais graves. Eles não costumam ver, por exemplo, o efeito como um disruptor endócrino. Agora que está começando a ser visto, mas a dose, teoricamente, que é usada dentro dos medicamentos de via oral, ela não é uma dose que é considerada como prejudicial. Só que muitas vezes essa mãe consome outras coisas que têm parabenos. A gente sabe que via leite materno a gente passa um monte de toxinas. E quem é essa criança, né? Ele é prematuro? Ele é uma criança que nasceu a termo? Qual é a capacidade de detoxificação dessa criança? Qual é a genética dessa criança? Ele tem mutações nos genes, sei lá, um gene SULT, por exemplo, que pode ter dificuldade de detoxificação. Ele é uma criança... quem é esse bebê? Eu não sei quem é o bebê, entendeu? Então, para o meu bebê, a minha ideia é usar o mínimo possível. Então, eu não vou usar um suplemento que tenha um conservante que possa fazer mal para o meu filho. Você daria óleo de milho? Você pegaria lá daria óleo de milho para o bebê? Não daria. Então, não é estranho, né? Você pensar que no remédio pode. E aí você pega a bula aí, sim, do Milicon, do Luftal, tem corante, tem parabeno, e você dá que nem água para a criança porque você acha que está tudo bem. Então, a gente já começa a fazer o quê? É um conservante, não é? O que o conservante faz? Ele impede a proliferação de micro-organismos, né? Se você coloca um conservante dentro do intestino da criança, e a gente está pensando em que está formando uma microbiota, será que ele não está impactando na microbiota do meu bebê? Entendeu? Né? Então, qual é o desfecho que eu estou procurando? Estou procurando, sei lá, um desfecho como disruptor endócrino, mas será que eu não estou tendo uma alteração de microbiota? Alguém avaliou essa microbiota, se ela é diferente ou não? E nem vai achar resultado, não vai porque cada mãe vai ter uma microbiota diferente, o bebê, você não vai achar essa correlação tão... Eu acho muito difícil, é muita variável, sabe? Então, assim, os medicamentos de hoje em dia realmente têm sido um problema. A gente tem algumas dificuldades em relação à manipulação também por erros de dosagem. Então, as farmácias que não são farmácias, né, bem conceituadas, muitas vezes farmácias de confiança, a gente tem erros, né, de manipulação. Isso também tem que tomar um pouco de cuidado. Mas hoje em dia que eu vejo é a melhor alternativa para a gente fugir desses remédios prontos de farmácia. Mas às vezes os pediatras, não olham e não perguntam, sabem. Por exemplo, para a mãe. Não perguntam para a mãe se ela suplementou. Você tomou os remédios? Eu tomei. Eu, por exemplo, eu checo todos os exames da mãe de todos os trimestres da gestação. Porque eu preciso saber se teve algum déficit. Porque se teve algum déficit, a dose que eu vou dar... Vou contar nos dedos quantas Martinas temos. A dose que eu vou dar para o bebê, que a vitamina D da mãe era 20, é diferente da dose que eu vou dar quando a vitamina D era 70. Entendeu? Então, assim... a quantidade de exposição solar que essa criança vai ter, precisa ter, é diferente. A dose do ferro que eu vou iniciar para ela, o momento que eu vou iniciar ferro para uma criança que a mãe teve uma ferritina maior ou menor, ou que tinha anemia, não tinha na gestação, é diferente. Então, esses protocolos que são feitos, eles não deixam o médico raciocinar. Então, uma das minhas lutas é essa, de fazer com que os pediatras parem de seguir protocolo e enxerguem as crianças como indivíduos e entendam que a gestação impactou em muita coisa ali, não é? Uma gestação não foi igual a outra. Então, o bebê não vai precisar de coisas iguais. Vão ser doses diferentes, momentos diferentes de introduzir. E o remédio pronto, infelizmente, é o que é mais utilizado, tá? É muito utilizado no país, mas, infelizmente, eles têm muitos aditivos e... Isso não é uma coisa que se assegura, né? E aí a criança começa a ter cólica, daí começa a usar remédio para cólica, usa muitos analgésicos, paracetamol, a gente sabe que o uso frequente de paracetamol pode ter relação, ele tem, né, uma hepatotoxicidade, pode ter relação para pessoas predispostas também com aumento do risco de transtornos do espectro autista. Então, né, a que ponto? A criança começa a ter refluxo, por exemplo, então aí já entra com omeprazol. Meu, criança toma omeprazol a rodo. A rodo.
É muito, assim, os inibidores de bomba, né, e as ranitidinas da vida são usadas na pediatria, sim. A mãe reclama um pouco mais, que a criança chora mais, regurgita mais, geralmente entra com medicação, sabe? E aí a gente tá fazendo o quê? Todo aquele trabalho que alguém já fez bonito ou não, para aquela criança que chegou ali, eu vou lá e começo a dar um medicamento que vai alterar toda a minha flora intestinal. Então, É é muito triste. complicado. É complicado, é Muito. E complicado. na verdade, meninas, nós estamos aqui numa defesa profunda desse tipo de conhecimento para que vocês façam esse. Se o bebê não veio, calma. Se prepara, arruma a casinha, faz tudo bonitinho, porque quem ganha é o bebê. A pediatra Eu vai ter acho muito que mais facilidade para orientar. E se você cair na não mão de alguém. facilidade, amor. Pensa só, uma pessoa que engravida com tudo errado, que é o que você estava falando, talvez não seja o momento dela engravidar. Então, você tem que Exato, arrumar a sua casa, organizar as suas, não só as suas vitaminas, mas não, toda a sua parte hormonal, toda a sua questão de emocional, ciclo alimentar. sono-vigília, emoções, Sim. para que você seja um ambiente de residência para um bebê se desenvolver saudável. Então, pensem às vezes que não engravidar pode ser uma luz no fundo do túnel dizendo, Não, olha, você não está eu falo pronta, até nesse né? pilar do emocional que eu trabalho com elas, de agradecer. Se não veio ainda, é porque você não estava preparada e consciente do quanto o seu bebezinho pode ser muito mais saudável comparado com o que você vem fazendo hoje. Então tá tudo certo, respira, não dá para corrigir o É passado, verdade. olha E é para frente. verdade. Hoje eu te digo, como pediatra, que receba esse bebê. É totalmente diferente um bebê que vem para mim com cuidado, desde antes da mãe engravidar, de um bebê que a mãe descobriu a gravidez, que não fez nada e foi lá e, enfim, só Exatamente. foi, o bebê nasceu, Só foi. óbvio, né? Muitas vezes não tem Triste, nada, né? mas com certeza, vocês que estão tendo esse tipo de informação, vocês vão ter bebês a longo prazo com muito mais saúde, pelo menos com muito menos risco de Muito mais. doenças e de problemas de saúde, com certeza. Ah, perfeito. Ô, Má, já tem o curso, pode falar, claro, de novo, reforçar para elas. E que vocês procurem, gente, né? No caso, a Martina, agenda fechada, a minha também, mas a gente está aqui no mundo digital, ajudando vocês constantemente. Mas procurem ter essa consulta com o pediatra, assim, esse aprendizado todo, sim, antes é legal. Mas para as que estão Indica o grávidas, curso qual para que o seria o pediatra. Eu tenho momento? uns pediatras que entram no curso e falam, minha paciente falou que eu tinha que vir Isso aqui. aí, ótimo. Eu falo para as minhas ginecologistas parceiras fazerem o curso da Bruna, que eu faço também, né? Que também. Então, O gente, meu curso com a Bruna dos primeiros 1000 dias é essa união, né? Essa integração do isso. conceito do pediatra com o obstetra. A gente fez 2 turmas e eu engravidei, enfim, né? O Pedrinho nasceu, então eu tinha que cuidar da minha saúde mental. Não dá Sim, em para lançar primeiro curso lugar. grávida, não dá. Eu fiz uma vez, não faria de novo, Não dá. nessa fase aí de amamentação. Mas quem sabe um dia a gente abre quem não segue a Bruna Fitaluga, siga a Bruna Fitaluga Sim. também, maravilhosa. Então, assim, o que eu coloco para vocês em relação ao Ped Club, o Ped Club é um clube de assinatura. Ele é um clube onde a gente tem 2 lives por mês, 2 lives ao vivo no perfil do Instagram que é fechado. Essas lives servem para a gente tirar dúvida das aulas, então nós temos mais de 20 aulas gravadas sobre, inclusive, temas de tentantes, né? Então, de preparação para engravidar. Alguns temas que são importantes durante a gravidez. Então, todas as informações que a mãe precisa ter antes do bebê nascer. Então, assim, o que vai acontecer na maternidade, quais são os tipos de testes que o bebê vai receber, né, vai ser oferecido para o bebê. Então, o teste do pezinho, o teste da linguinha, o que você precisa ficar atento em relação ao teste da linguinha, né, às vezes vão te falar que ele está certo, mas ele pode ser que ele esteja alterado. Eu explico direitinho sobre Golden Hour, sobre esse primeiro momento, do pele a pele, a importância da gente colocar o bebê em contato com a mãe, a diferença do parto normal para o parto cesárea, o que vocês realmente precisam se preocupar, questão do colírio, questão de qual fórmula usar. Então, tem uma live que é só de fórmulas do primeiro ano de vida, tem live de como o intestino do bebê tem que funcionar desde o nascimento até os 2 anos de vida. Para quê? Para que vocês consigam despertar e ir atrás de ajuda caso não esteja indo tudo bem. Né? Então, são 20 aulas que são gravadas, mais 2 aulas ao vivo todo mês, uma para tirar dúvidas e uma com um tema inédito que a gente põe todo mês de novidades aí, de temas polêmicos. Eu vou manter as inscrições abertas até o final desse mês só, depois eu vou encerrar essa turma e a próxima turma só no ano que vem. Então, é um ano de duração. E é isso. É fantástico.
Você me conta do seu também, Mo, vamos lá. Vamos juntar tudo isso, Meu, que essas mulheres vão sair é, daqui super powers, sabendo ah, sobre tudo. o Futuro é Mamãe, que é, nossa, do coração, assim, é um projeto, né, um método que leva essas mulheres a descobrirem, né, desvendarem esses obstáculos, porque muitas não sabem o que tem. Então, na verdade, é um curso completo para o preparo, para aumentar as chances dessa gravidez chegar da melhor forma possível, limpando o aquário delas. Então, são 12 pilares que vai desde a investigação hormonal, vai para o pilar da alimentação, do relacionamento, a gente Legal. trabalha muito emocional, atividade física, intestino, sono e por aí vai. E esse método, nós temos uma equipe de 4 Nutris, a gente avalia cada casal. Então a gente cuida do futuro papai, da futura mamãe, vira do avesso mesmo, pega na mãozinha, Legal. tem a nossa comunidade fechada também. Então tem essa questão individual do cardápio, da análise de exames e devolutiva das vitaminas para esse preparo, seja mioma, endometriose, adenomiose, problema nas trompas, preparação para FIV, que muitos, né, precisam, enfim. Tudo isso daí. Então, na verdade, o meu também, as inscrições aconteceram essa semana. A gente está no fechamento da turma até domingo. Então, se tiver alguém interessado, são poucas turmas no ano, né? Porque nós nos dedicamos Eu ia falar, pontualmente, individualmente é, a cada casal. Então, realmente são vagas limitadas. Mas está sendo muito bom. A gente tem alunos já de 16 países, muita taxa de sucesso de gravidez. Então, assim, é muito bom poder ajudar casais que não sabem o quanto que a mudança do estilo de vida impacta na qualidade de vida deles. Né? A gente pega homens com uma ferritina muito alta, problema homocisteína, diabéticos, enfim, espermogramas muito ruins e a gente consegue aumentar essa taxa de é fertilidade. E o que eu lindo. mais A fico medicina feliz é por funcional é linda. medicina funcional linda, que esses bebês serão saudáveis, porque eles, né, caiu a Uhum, ficha antes, então eu fico sim. muito grata. Então a gente se Acho que é complementa isso, né? aqui. É perfeito. Obrigada. Não, eu esqueci de falar. A suplementação no Pet Club, eu falo muito sobre suplementação e eu tenho uma equipe de nutricionistas que atendem os alunos do Pet Club. A princípio, a gente Da faz materna infantil. suplementação materno-infantil, então gestantes e os bebês, né? Bebês não, crianças de qualquer idade aí da família, de quem participa do Pet Club tem direito a fazer aí suplementação individualizada, com coleta de exames e tudo bem personalizado para a gente tentar fugir aí dos suplementos prontos, né? Que é uma das coisas, Perfeito. né, mais importantes aí nessa fase da vida. E falo de probiótico, falo de... Assim, sabe tudo que você quer saber? Pois é. Vem Eu lá. falo, Isso falo, aí. falo lá. Até de enxoval, que eu brinco que não é Ai, importante sim, é importante saber o que não tem que comprar, é importante saber como escolher as melhores coisas, a melhor pomada, o melhor cosmético, o melhor creme, tudo isso é verdade. importante. Não é a base, né, do nosso Sim, bolo, sim. é a cereja do bolo, Mas mas tá lá eu anotado. lembro que eu acompanhei as suas compras na sua maternidade do Pedrinho e eu aprendi muita coisa. E tudo muda, né? A gente tem que atualizar, porque o Lô vai fazer 6, o Pedrinho ele tá com É um um, gap grande, ele vai fazer um vai agora, fazer agora dia um, né? vinte e Isso aí. três. Gente, e inclusive se tiver alguma mamãe aqui que queira o segundo bebê ou é tentante, estejam abertas para aprender. É isso que a gente faz, a nossa missão é informar. Mar, sabe que eu amo Meu amor, você. Super obrigada. beijo, te admiro Muito obrigada eternamente. pela oportunidade. Estamos juntas aqui na luta por um futuro melhor, com crianças mais saudáveis e com papais que tenham o potencial aí de engravidar e realizar o sonho que é a maternidade. Amém. Obrigada. Beijo grande e até, gente. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.